Bom, é normal num período de crise que os profissionais com salários mais altos, eles sejam demitidos para que a empresa diminua as suas despesas salariais. E aí o profissional vê como uma oportunidade, em vez de conseguir um emprego, até porque a crise não permite que ele consiga o emprego com o valor de salário que ele estava na empresa anterior, ele acaba indo para o ramo de negócios, ou seja, ele empreende, ele cria uma empresa. Um ponto importante é o seguinte, é que você pode se ver na situação de ter que lidar com o que nós chamamos de solidão empresarial. Até um tempo atrás, a solidão empresarial era um sintoma que se apresentava muito mais em CEOs de empresas, diretores de alto nível de empresas, que nada mais é do que você não ter com quem falar sobre certos assuntos, ou seja, há determinados temas que você não tem com quem conversar. Eu vou dar um exemplo para você entender bem o que eu estou falando. Certa vez eu tive que dar um coaching para um CEO, onde estava indo tudo bem na empresa, a empresa estava apresentando resultados, ele estava contente, os acionistas estavam gostando do trabalho dele, só que ele não queria mais ser CEO da empresa. E ele não tinha com quem conversar. Ele não podia falar com os acionistas, porque os acionistas com certeza não aceitariam ele deixar o cargo. Ele não poderia falar com os vice-presidentes, porque os vice-presidentes começariam uma disputa para ver quem seria o próximo CEO. E, na verdade, ele não podia nem falar com a esposa, porque grande parte da renda da família dependia dele e a esposa estava passando por uma crise na empresa, ele não queria falar com ela sobre isso. Ou seja, ele não tinha com quem conversar. O processo de coaching, às vezes, ele se presta a isso, mas o que é importante é que você entenda o seguinte: quando você resolve empreender, ao contrário de trabalhar numa empresa, principalmente em um grande grupo empresarial, onde você tem muitas pessoas para conversar e você consegue até se abrir sobre temas um pouco mais delicados, quando você empreende, muitas vezes você vai estar sozinho. E estar sozinho significa que você tem, de fato, temas que você não tem com quem conversar, são angustiantes. Então, o que você tem que fazer? Bom, procure ter por perto pessoas com quem você possa falar a respeito, que pode ser desde um mentor, um coach, ou mesmo alguém que você confia e que você possa revelar que temas são esses. Segundo, dê preferência, claro, aí nesse caso, por métodos para resolver essas questões. Então aí eu recomendo fortemente que você faça um processo de coaching, simplesmente porque em coaching você tem metodologias para lidar com a solidão empresarial. Mas acima de tudo, não tente resolver todas as suas questões sozinho. Por quê? Porque, de fato, existem certas situações que, se você começar a refletir apenas sozinho, os seus pensamentos, o seu conhecimento, aquilo que você conhece, não é suficiente para resolver a situação. Ainda mais quando você sai de uma carreira na qual você é um empregado e passa a empreender e que, portanto, é uma carreira totalmente nova. Não tenha receio de passar por esse momento de solidão, por esse momento de reflexões, apenas esteja preparado que eles acontecem principalmente para pessoas que decidem se tornar empreendedoras.